Boa noite, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, nós estamos unidos e reunidos no nome do Senhor Jesus para louvar, bendizer e engrandecer a Tua Majestade Santa. A palavra do Senhor diz no Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu e atendeu a minha oração. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós viemos te dar graças por Senhor ter nos dado essa oportunidade de estarmos unidos na família da fé. Pedimos ao Senhor neste momento que o Teu Espírito Santo nos envolva, que o Senhor seja o centro das nossas atenções, que o Senhor entre nos nossos corações e ocupe o lugar que é devido ao Senhor, Pai. Ó Deus, agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui agora neste momento para Te louvar e bendizer, e saber que quão grande é o Senhor, e as Tuas maravilhas e as Tuas benignidades duram para sempre. Por isso, Senhor, fica conosco, usa-nos como instrumento da Tua paz nesta noite, que nós possamos sair daqui preenchido através do louvor, através da Tua palavra, Senhor, que a Sua palavra venha fazer efeito nos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Só Deus me amou, só Deus me salvou e morreu na cruz. O seu nome é Jesus. A tua oração nessa noite que diz assim, ó: só Deus me amou, só Deus me salvou e morreu na cruz. O seu nome é Jesus. Só Deus é fiel.
tudo para nós, Espírito de Deus. Tu és o início e o fim. Meu Deus, Tu és aquele que vem nessa noite e toca aquele que precisa, o necessitado, o enfraquecido. Meu Deus, começamos mais um mês na Tua presença, mais um mês diante do Senhor, mais um mês, ó Deus, em que nós confiamos que a Tua presença é real, a manifestação do Teu poder é verdadeira para desfazer qualquer obra contrária. Não importa como chegamos aqui, meu Deus, se existe alguém em nosso meio, se existe algum irmão, alguma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido, não importa. Meu Deus, o que importa é que ele veio diante de Ti apresentar as suas queixas, as suas necessidades. E nessa noite, conforme a Tua palavra diz, aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Ele vem sobrecarregado e retorna aliviado, porque a paz do Senhor, o Teu Espírito vem sobre ele. Então nessa hora, meu Deus, sonda o nosso coração, sonda essa pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Somos tragos pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui porque assim diz a Tua palavra: ninguém vem se o Pai não trouxer. O Senhor nos usa para trazer um amigo, para convidar, para chamar, mas quem traz é o Senhor. E se o Senhor trouxe, é porque algo o Senhor tem para entregar. Então entrega, meu Deus, nessa noite, como um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, porque só o Senhor é Deus, meu Pai. Glória a Deus. Por toda a minha vida, Glórias, aleluias. ó Senhor, Te louvarei, Aleluia, Jesus. pois meu fôlego é Tua vida, Aleluia. e nunca me cansarei. Possam vir a Tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no Teu colo, ó Altíssimo. Levanta as mãos e declara assim, ó: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Oh Espírito de Deus, Tu estás aqui nessa noite, Pai, e por isso nós declaramos que não há ferrolho, não há porta fechada, não há, meu Deus, barreira, não há, Senhor, doença, não há pecado,
permanecer de pé diante da tua voz. E é diante da tua voz, da tua presença, que estamos nessa noite consagrando o nosso mês, celebrando ao Senhor e adorando ao Senhor dos Senhores. Recebe, meu Deus, o coração de cada um de nós, toma-nos como oferta viva em teu altar. Recebe a nossa adoração, não a música, mas o louvor, a voz que sai do nosso coração. Levante as mãos e declare que não há ferrolho que possa impedir, não há porta que possa impedir, não há doença, não há inferno, não há demônio, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. A igreja, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra agora é pura. Declara: escudo para os que nele crê. Levante as mãos e diga isso com fé. Diga: Senhor meu Deus, a tua palavra é o escudo que me guarda, me protege, mas também é a espada da minha vitória. Aplauda ele, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Ó glória. Se fosse outra época agora, era a gente abraçar um a outro e sair pulando aqui, né? Mas não pode abraçar, então a gente pula só no espírito. Amém? Sente-se, por favor, queridos. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os queridos que nos acompanham pelas redes sociais, que não são poucos, para a glória de Deus. Os que nos assistem depois, a gente fica feliz por poder dividir a palavra de Deus, porque é algo sério, é algo valioso, é algo confortante, é algo fortalecedor, é algo impulsionador, é algo despertador. A palavra de Deus, ela é perfeita, então ela vem para nós de forma coletiva e também alcança muitas pessoas, seja pelo Instagram, pelo aplicativo da igreja, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo canal do YouTube, não importa para onde vai. A gente sabe o seguinte: coletivamente ela foi soprada como uma boa semente, mas ela é tão perfeita que ela atinge a necessidade de cada um de forma individual, para resolver e para completar e para fortalecer. Então entenda, Deus nos trouxe aqui nessa noite, irmãos,
para que a semente da palavra dele alcance a nossa necessidade e gere o fruto que nós precisamos. Tenha certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a mensagem? Primeiro dia de culto, primeiro culto do mês, consagrando o nosso mês ao Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia num lugar bem conhecido até mesmo. Vai aparecer também no Facebook, nos monitores. E se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Não podendo, tem os monitores aí. Porque às vezes o que acontece? A tradução foge uma da outra, né? E hoje são tantas traduções que às vezes parece até que a gente lê uma outra Bíblia, dependendo do texto. Mas no final, elas caem para um só propósito. Amém, pessoal? Então, vamos juntos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, por favor. Atos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, é o 5º livro do Novo Testamento, capítulo 16, o verso de número 25. É um texto conhecido, por isso que eu não vou me deter no contexto geral, porque é uma história que muitos conhecem. Então eu quero deter aqui nas lições que Deus nos deu para a gente dividir nessa noite. Amém, gente? Para a gente ganhar tempo. Capítulo 16, o verso 25. Podemos? Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já estavam todos fugindo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo assim: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo ele luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, pessoal? Mas tem mais um pouquinho para frente, verso 32. E lhe pregava então a palavra do Senhor, e a todos também que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Amém? Queridos, aqui tem algumas coisas que nós vamos estudar devagarinho. Nós sabemos aqui que existem algumas coisas na nossa vida que precisam de alguns ajustes, porque isso faz parte da nossa história. O crer no Senhor Jesus e ser salvo, tu e a tua casa, depende de muitas coisas detalhistas ou pequenas coisas, porque nós começamos o texto falando que aqueles outros presos que ali estavam, ouviam eles orar e ouviam eles cantar louvores. Mas aí eu pergunto, qual a situação de Paulo e Silas? Era igual ou diferente? Mais confortável ou penosa como todos os outros presos daquele lugar? Igual e até um pouco mais penosa, porque se você olhar um pouquinho mais para cima, eles estavam muito machucados. Eles tinham acabado de levar uma coça daquelas mesmo assim, sabe? Quem já apanhou de vara de goiaba aí sabe como é que dói. Fio de ferro, umbigo de boi, bainha de facão, né?
Chinelo era fichinha, tapa então tranquilo, em vista dessas outras brincadeirinhas, né? Mas a Bíblia fala que eles apanharam com açoites gravíssimos, e se não bastasse, o carcereiro recebe a ordem de prendê-los, e além de prendê-los, a Bíblia diz que joga eles no cárcere interior, quer dizer, o fundo da prisão. A gente sabe que assim, o fundo, a prisão já não é um lugar bom, né? Mas imagina o fundo de um poço, o fundo de um buraco, o fundo de uma situação. Vamos levar para essa visão espiritual. Você passar um problema, vamos colocar aqui como um desemprego. Mas o fundo do poço da vida financeira é pior do que só um desemprego, não é? Eu estou adoecido, adoentado. Estou não, amarrado. Está uma onda de doença por aí, né? Mas, ai, uma bonita. Brincadeiras à parte, eu estou adoentado. Aí o fundo do poço da doença é o quê? Você tem 6 meses de vida, 3 meses de vida, você tem 24 horas, né? Eu estou vivendo um relacionamento conturbado, de brigas, de ofensa, desavença. Mas qual é o fundo do poço de um relacionamento? Quando se descobre uma terceira pessoa, ou o outro diz assim: quero separar de você, não quero mais não. Fundo do poço é o final, é o lugar mais difícil. E o Paulo e Silas estavam no fundo do poço, estava no fundo, estava lá no fundinho, além de estar machucado. Mas por que eles estavam lá? Se você pegar um pouquinho mais acima o texto, você vai ver que eles não fizeram mal nenhum para estar passando por aquilo. Apanharam de graça, chegaram ao fundo do poço por uma situação adversa que não foram por causa deles. Mas o que é isso tem a ver com a minha vida, pastor? Iniciando o mês, qual é o problema? O problema é o seguinte, queridos: circunstâncias difíceis, açoites da vida, até um fundo de poço, até para o maior homem consagrado, para a maior pessoa de Deus, pode ser possível passar. Nós não queremos passar, nós não desejamos passar, nós nem sonhamos em passar, pelo contrário, a gente luta todo dia para não passar. Probleminhas que surgem, ou situações adversas que surgem, a gente luta para poder sair, quanto mais a coisa piorar até chegar a um fundo de poço. Mas é aí que está a questão dessa noite. O diabo ele tem tentado se levantar, irmãos, nas últimas décadas, na verdade desde aquele tempo, mas de umas décadas para cá, a coisa tem ficado muito difícil para nós, pessoas da fé. Naquele tempo já não era fácil, mas existia uma diferença, as pessoas eram mais firmes, né? Eram mais resistentes, elas tinham mais estrutura para a situação. Você vê nesse texto, apanhou fundo de poço, lascado, injustiçado, e estava lá cantando, louvando e orando. Porém, com o passar do tempo, as pessoas foram se fragilizando, as pessoas foram piorando? Não, porque as pessoas foram nascendo sobre algo que já existia. Paulo e Silas, os discípulos do passado, as pessoas do passado, nasceram e foram discipulados, desenvolvidos em cima daquilo que existia. Jesus encontra com Paulo no caminho de Damasco, em cima de um confronto direto. Ô Paulo, sim Senhor, por que você está me perseguindo? Pá, direto. Ali ele olha e fala assim, não dá desculpa, ele fala assim, eu estou perseguindo mesmo. Ele fala, então a partir de hoje você vai perseguir mais não. Você achar que você era o cara, caiu do cavalo. Jesus ele fazia na hora, ele mostrava. Os discípulos a mesma coisa. Eles tomavam a coça aqui, pela coça que eles tomavam, acontecia esse resultado. A situação que os discípulos passavam, geravam frutos para o reino de Deus. Diferente de hoje. Independente da circunstância que eu passo, o diabo tenta fazer de tudo, para que independente da situação, eu possa estar passando uma vida boa, ou uma vida ruim, não tem fruto para o reino de Deus em lugar nenhum, pouquíssimo, porque com o passar do tempo, a culpa não é sua, nem minha, nem de quem está assistindo,
é do evangelho que foi difundido e ministrado ao longo do tempo, que se perceber, a cruz de Cristo, nós falamos isso hoje no culto de princípio ou escola bíblica, porque Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. São 2 passos. Tomar a cruz é um, e seguir com a cruz é outro. Isso aqui eu nem falei de manhã, seguir com a cruz. Então, tomar a cruz, fácil. É crer na cruz, é acreditar na cruz, é confiar no evangelho, é dar crédito à palavra. E com o passar do tempo, essa cruz, ela foi, em vez de uma cruz de uma medida única, ela foi, com o passar do tempo, modificando a medida. Em vez de ser uma cruz apenas com uma só estrutura, com o tempo essa cruz começou a ser mais maleável, uma cruz mais fina, uma cruz mais estreita, uma cruz muito larga. Então hoje tem cruz de todo formato. Não sei se você está entendendo que a cruz aqui está referenciando ao evangelho. Então, dependendo da cruz que eu estou crendo e vivendo e seguindo não, me posicionando, dependendo da cruz que eu peguei para mim, essa cruz, ela representa a minha estrutura. A cruz de Cristo, ela não vai me impedir de tomar lambada, mas ela vai fazer com que as lambadas não me matem, e ainda eu as vença, e cada lambada dessa que eu tomar, ela me melhore, e ainda eu converto um bocado de gente, salve um bocado de gente. Cada gota daquela lambada que eu tomar, cada situação que eu passar apertada, eu saio mais vitorioso, e mais testemunho, mais firme, mais próximo de Deus. O problema é que o diabo tem tentado nesse tempo de hoje, e tem conseguido, levantar através das suas mudanças sociais, das circunstâncias, do ser humano, sei lá de quê, formatos diferentes da cruz. E quem não entender isso, irmãos, nós precisamos muito entender isso. Se já entendemos, precisamos estar firmados nisso, porque senão nós podemos trocar a cruz da nossa vida. E se a gente trocar a cruz da nossa vida, a gente corre o risco muito grande, porque quem não está vivendo a cruz de Cristo não vai subsistir ao inimigo, não vai permanecer perseverante, não vai aguentar e ter estrutura para enfrentar a lambada e ainda sair vencedor do outro lado, envergonhando o inferno e glorificando a Deus. E nós vamos ver isso nesse texto. Se o Paulo e Silas não tivessem a estrutura da cruz de Cristo neles, eles teriam amaldiçoado o carcereiro, eles teriam desejado a morte do carcereiro, eles teriam pensado em vingança do carcereiro. Se eles não tivessem estrutura da cruz de Cristo, eles teriam espraguejado o mundo espiritual, se revoltado contra Deus, porque o Paulo não precisava passar por aquilo, o Silas não precisava passar por aquilo. Eles estavam pregando a palavra, vivendo a fé, caminhando segundo a instrução de Deus. E então eles são pegos, tomam uma coça em praça pública, e com o passar do tempo, ali acontecem algumas coisas que nós vamos entender nesses textos divididos agora que eu vou dividir com você. Permaneça na cruz de Cristo, irmão. Começamos o nosso mês com o propósito desse mês, novembro, mês da direção de Deus. Amém? Entrega o teu caminho, são os 3 últimos meses do ano entregando o caminho a Deus, e novembro, o propósito desse mês é o mês da direção de Deus. Tem momento que a gente vai querer tomar a direção, tem situações que a gente vai se revoltar querendo agir, mas permaneça na direção de Deus. Tem coisa que parece que não está acontecendo, a gente vai tentar, impulso, tentar resolver, permaneça na direção de Deus. Confia naquele que você tem orado, confia naquele que você tem vindo buscar, confia naquilo que você tem ouvido da palavra do Senhor, confia naquele que um dia tocou teu coração e cuida de você, confia nele, de todo o teu coração. Não desce da cruz, permanece na cruz, fica firme com a cruz de Cristo, e não troca a cruz de Cristo, a medida da cruz, não troca a firmeza da cruz, não troca o tamanho da cruz por nenhuma outra cruz mais facilitadora. Não troca, irmão.
porque senão nós não vamos vencer as circunstâncias, nós não vamos ver portas fechadas se abrirem, nós não vamos ver Deus se manifestando, nós não vamos ver Deus revertendo a situação, nós não vamos ver Deus mudando a história de sentido, como aconteceu com esses homens. Esses homens não têm nada diferente de nós não, querido. A diferença deles era só a cruz, que eles estavam firmes, só, mais nada. O evangelho que eles ouviram é o mesmo que eu tenho ouvido e você tem ouvido. O Deus que cuidou deles é o mesmo que cuida da gente. O Jesus que encontrou lá com Paulo e Silas é o mesmo que encontrou com a gente, e é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo. A diferença é a cruz, é o evangelho. Qual é? Porque aí nós vamos conseguir seguir Jesus. Assumindo a cruz, nós vamos seguir Jesus. Porque se a gente troca de cruz, nós não vamos seguir Jesus. É aí que está o X da questão. A cruz de Cristo segue a Cristo. Qualquer outro tipo de cruz não é seguidora de Cristo. O que é isso? Segundo os conceitos, preceitos, limites da palavra, a cruz facilitadora, ela pula a palavra. A cruz maleável, ela joga a coisa para cá e pega a coisa de lá e joga para dentro de cá. A cruz não mude a cruz de Cristo, e não deixa nada mudar a cruz de Cristo na sua vida, porque é essa cruz que tem recurso para as suas necessidades. Permaneça firme, ainda que às vezes pareça difícil, permaneça firme na cruz, porque é na cruz que você vai provar o paraíso. Porque quem desce e abandona a cruz, ou deixa a cruz, ou se revolta contra a cruz, ou troca de cruz, não prova paraíso com o Senhor. Não foi assim com o ladrão? Na cruz, Senhor, lembra de mim. Ele falou: hoje mesmo, porque ele reconheceu que aquela cruz que Jesus estava, era a cruz do sal, era a cruz de Cristo. A cruz que ele estava era a cruz do ladrão, penalizando tudo que ele fez, mas ali ele reconheceu o verdadeiro Senhor e Salvador. Por isso que ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, eu sei que o Senhor está aqui por um propósito, então sei que está sendo cumprido. Lembra de mim, tenha misericórdia. Eu reconheço o Senhor, apesar da minha situação. Está fácil não, mas eu reconheço o Senhor. Você sabia que às vezes é mais fácil a gente reconhecer a Deus no momento difícil do que no momento bom? Não é verdade? Por isso que as pessoas dizem que quem não vem por amor, vem pela dor. Só que isso não está escrito na Bíblia. Desculpe decepcionar alguns ou levantar polêmica, mas deixa na hashtag aí onde está escrito, se vocês acharem. Porque não vai achar, não está escrito. Quem não vem por amor, vem pela dor. Não existe isso, irmão. Por quê? Todos nós já estamos na dores, desde sempre. Desde sempre. Porque a Bíblia fala que todos nós fomos desinstituídos da glória, ou da graça, da glória de Deus. Ninguém está instituído em nada. Nós temos que reconhecer, aceitar, confessar e deixar, para passarmos então a usufruir do estado original, através do segundo Adão, que é Cristo, que venceu a morte, transportou cada um daquele que crê, da morte para a vida. Nós estávamos mortos. Então quem é que está bem morto? Morto vivo, porque a gente está morto no espírito, mas vivo na carne. Só que através de Cristo nós ganhamos novidade de vida. Aí que muda a história. Foi o que aconteceu com esses homens. Permaneça firme na cruz de Cristo. Qual a vantagem de permanecer firme, pastor? Lê comigo, por favor, nesse mesmo texto, o verso 32. A gente vai diluir agora aqui rapidinho. Verso 32, e lhe pregavam a palavra. Sabe qual a diferença, irmão? Com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente sente. Porque na hora dos apertos, das circunstâncias e das pressões, é que a gente mostra qual cruz que a gente está pregando, qual cruz que a gente está segurando, qual cruz que a gente tomou posse. Se aqueles homens, se aqueles prisioneiros ouvissem eles espraguejando, murmurando, revoltado, contando história, falando dos outros que prenderam, e até mesmo por que eles estavam naquele momento, sendo que eles não estavam fazendo nada, aqueles homens não teriam permanecido onde eles permaneceram, ficado onde eles estavam. Por quê? Porque eles viram ali algo diferente. Irmãos, muitos de nós, pessoas que estão vendo a gente, querem mudança em várias áreas da vida, e é isso que a gente veio buscar de Deus sempre.
A gente busca de Deus uma ajuda para vencer um problema, uma ajuda para alcançar um recurso, uma ajuda para poder dar direção, uma ajuda para a gente poder se equilibrar melhor, melhorar, enfim, de alguma forma a gente vem a Deus por alguma coisa. Nada é do nada. Amém, gente? Ou, de repente, posso estar errado. Alguém levantou de manhã e falou assim: a partir de hoje você é de Jesus. Preciso de nada, estou bem, se eu morrer agora eu estou tranquilo, não tem nenhum problema, estou em paz. Só me falta ir para a igreja. Acho que eu vou para a igreja para completar a minha vida. Aí se eu quiser me levar, você pode me levar. Será que isso tem algum ser humano assim, irmão? Sabe por que não tem? Talvez tenha alguém que pense assim, fala: eu estou tranquilo. Tá, não. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Então é a Bíblia que está falando, não sou eu não. Hoje nós já pecamos, por alguma coisa, talvez até inconsciente, mas pecamos. Por isso que a gente precisa todo dia, no mínimo, do perdão de Deus. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Posso não ter feito mal a ninguém, né? Mas às vezes eu pequei no pensamento, pequei numa coisa que eu olhei sem querer, mas olhei. Pequei numa vontade, pequei numa falta de vontade. Você quer ver um pecado? Uma indisposição para Deus é pecado, irmão. Mas nem todo dia a gente está disposto, né? Normal. Por isso que a gente todo dia precisa tomar a nossa cruz, posição, e seguir a Ele, porque senão a gente se afasta. O pecado, a Bíblia diz que ele está tão perto que ele nos rodeia. Nos rodeia. E é isso que a gente vai entender hoje. O Paulo e Silas, eles confiavam em Deus em qualquer. É o nosso exemplo dessa noite. Eu não sei como você começou o mês e nem como você terminou o mês passado. Mas em qualquer situação que você se encontre hoje, quem sabe você veio hoje zangado com um familiar seu para a igreja. Quem sabe você está me assistindo e está nessa hora, sei lá, fazendo até, ou pensando bobagem na cabeça, tantas coisas passam, né? Quem sabe você veio para a igreja hoje por vir, sei lá. Quem sabe você entrou aqui hoje precisando de uma resposta nessa semana, por uma situação de emprego, quem sabe você está com uma enfermidade, ou alguém da sua família, são tantas as causas. Quem sabe você está magoado com alguém, entristecido, zangado, aborrecido, chateado, triste, quem sabe, há pessoas ouvindo aqui dentro, quem sabe, por às vezes parecer que as coisas estão tudo igual, nada está acontecendo, a gente está pensando assim, desanimado até na fé, assim, eu estou tão desanimado, rapaz, pensando até em, sei lá, dar um tempo assim, ver, sei lá, meio assim, mudar as coisas um pouco, parece que as coisas estão meio na rotina, eu estou meio sem jeito, sem graça, estou orando, mas não estou sentindo a presença de Deus, estou vindo à igreja, mas não estou assim, sentindo nada como eu sentia mais. Há muitas coisas, irmãos, que passam por nós, mas sabe o que é isso? Bloqueio espiritual. Há um bloqueio, e nós vamos nos convencendo de que, se a gente tomar alguma outra atitude, nós vamos resolver tudo isso, buscando novos ares, indo para outro lugar, mudando de bairro, de casa, trocando os móveis de dentro de casa de lugar. Não vai mudar não, irmão. Não vai mudar não, sabe por quê? Porque o problema não está em mim. Então, para onde o problema não está aqui, está onde? Então, aonde eu for, eu vou levar ele comigo, eu tenho que resolver ele em mim. E então, aonde eu estiver, vai estar legal. O problema não é o trabalho. Pode até ter um problema lá dentro. O problema era o quê? Mas se eu estiver bem, eu resolvo o problema. O problema, no caso de Paulo e Silas, não era Paulo e Silas. O problema era os magistrados lá de fora e a cadeia que ele estava, e as costas que ele tomou, e o carcereiro. Porém, o problema não estava com eles. Então, não importa onde eu esteja, aonde eu estiver, Deus transforma a maldição em bênção. Se eu estiver bem e buscando estar bem, se a minha casa tiver um mal, vai mudar. Se meu casamento estiver ruim, vai mudar. Se meu filho, minha filha, minha família estiver ruim, vai mudar. Se meu trabalho estiver ruim, vai mudar. Se a minha vida está um desacerto, vai acertar, porque eu estou bem. Há um Deus em mim. E a Bíblia fala que onde Deus está, Ele vai à nossa frente, endireitando o que está torto, quebrando o que está impedido, ajustando o que está desajustado, trazendo graça onde não está sem graça. O problema não está
nas circunstâncias, está sempre com ou sem a gente. Amém, pessoal? Está dando para entender até aqui? Então, qual é a palavra de hoje? Como Paulo e Silas, esteja bem com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque estar bem com Deus. Faça um propósito com você mesmo. Começando o mês, é a palavra para início de mês, de consagração, na direção de Deus. Esteja bem com Deus. Busque se acertar com Deus se você não está muito bem. Se está bem, melhore mais ainda. Invista no seu relacionamento com Deus espiritual. Se está tudo bem, regozije o amor com Deus. Se está mal, corra e se acolha no braço do seu Pai. De uma forma ou de outra, esteja de bem com Deus. E aí, você vai, independente da situação, você sempre vai estar bem. E por estar bem com Deus, Deus jamais permitirá o mal dominar e te atingir. O Paulo e Silas passaram por uma situação ruim. Todos nós podemos passar. Nós não somos isentos de nada, nem especiais. Nós só somos pessoas da fé, mais nada. Então podemos passar um problema? Sim. Enfrentar um problemão? Sim. A diferença é que essa situação não vai mudar quem eu sou. Quem eu sou é que vai mudar a situação. Quem você é? Você é o quê? Eu não sou nada, mas aquele que está comigo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Você está compreendendo a mensagem? Não é palavras cantadas, decoradas para motivar a gente, é conscientizar e saber como está o nosso relacionamento. Quem está bem com a esposa, com o marido, pode vir uma terceira pessoa que ele vai até falar assim, bonito, bonita, mas eu estou satisfeito. É como uma pessoa que está bem, cheia, está satisfeitão assim com a barriga estufando. Aí alguém chega e fala assim, vai uma sobremesinha aí. Aí o rapaz fala assim, rapaz, duvido você não querer, olha que pundinzinho gostoso. A pessoa fala assim, meu Deus do céu, tá gostoso mesmo. Viu? Rapaz, mas eu não aguento mais nada, se eu comer, eu vou voltar, eu estou com a comida aqui. Já aconteceu isso alguma vez na sua vida, de você olhar algo e falar assim, não aguento, não dá, eu estou satisfeito mesmo. Ah, então tá, então qualquer dia eu guardo, então leva um pedaço, qualquer dia que você voltar eu faço. É assim, irmão, quando a gente está satisfeito com Deus, o diabo não tem oportunidade com nenhuma bandeja para a nossa vida, nem na mente, nem no coração, nem nas circunstâncias naturais, nem na circunstância mundana, nem nas circunstâncias espirituais para mudar. Não, você está satisfeito com Deus, você está feliz com Deus, você está, independente da situação. Não, eu não estou feliz com Deus porque eu estou com dinheiro, não. Eu não estou feliz com Deus porque eu estou empregado, porque eu estou bem. Eu estou lascado, tomei uma pancada, perdi o emprego, uma má notícia, o camarada falou mal de mim, me xingou, estava no ponto de onça, faltava jogar, passar uma água, passou a água e me molhou todo. Você vai para casa tudo chateado, mas você está feliz, irmão, você está em paz. Não estou dizendo que a gente vai andar igual uns bobos assim, não. Eu estou dizendo que a gente está em paz no espírito. Isso não quer dizer que você não se irrite, você não passa raiva, não dá vontade de você falar umas poucas e boas uma hora ou outra, mas isso não vai dominar você, não vai te transformar em uma pessoa má ou ruim, ou perturbada, desequilibrada e louca, não. Isso tudo vai chegar em você, mas ao mesmo tempo que chegou, vai embora, porque não vai achar espaço. Você está entendendo? Vai estar preenchido pelo seu relacionamento com Deus. Vontade daí passa. A vontade de falar uns negócios. Aí você fala, Senhor, segura minha boca, tem misericórdia. Aí Deus fala assim. Aí você fala, passou. Passou. E aí? Não, pai, foi só na hora mesmo, assim, na hora o sangue ferve, mas depois nem. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus que está onde, pessoal? No domínio, no comando. Então a nossa palavra inicial desse mês para esse propósito de Deus, na direção de Deus, é essa. Resolva, viva, reencontre, permaneça encontrado com Deus. Não largue a cruz de Cristo e não troca esta cruz por nenhuma outra, ainda que a outra pareça mais bonitinha, mais maleável, mais facilitadora, mais ajustável no meu tamanho, nos meus quereres, nas minhas vontades. Permaneça na cruz de Cristo, irmão, porque essa cruz é que tem o recurso que você precisa para a sua hora da necessidade. Para a gente caminhar, para finalizar,
Aqui tem um detalhe agora. A família do carcereiro também estava com ele no cárcere. Você consegue entender isso nesse texto? Parece que, se você ler, o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, mas ele levou só no final. Só no final. Ué, então a família do carcereiro estava ali fazendo o que? Eu não sei. Mas segundo a Bíblia, do contexto dela, se você analisar o texto, você vai ver que sim. O Paulo e Silas estava dentro da onde? Começa aqui para a gente entender. Verso 28. O Paulo e Silas estavam onde? Não faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Aqui aonde? Na prisão, preso. A porta abriu, mas eles não saíram do lugar. Verso 29, pedindo luz, aquelas tochas, qualquer coisa que iluminou, fez o quê? O que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo. Verso 32, lhe pregaram a palavra, e a todos os que estavam em sua, pastor, em sua casa, beleza, lê o restante. Eles não saíram do lugar até agora. Ah, mas aí não dá para entender isso. Lê comigo o restante. 33, tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Sabe o que eu digo para você aqui, irmãos? Deixa eu... O carcereiro, ele lavou as feridas dos açoites dos apóstolos no mesmo lugar. A mesma água que lavou as feridas dos apóstolos foi usada para poder batizar ele, no mesmo lugar, irmãos. E vou dizer mais, olha o que está escrito embaixo, versículo 35, e sendo já dia, verso 33, né? Não, termina o 33 comigo. E lavou-lhes o vergão, e logo foi batizado. E todos os seus, os da casa, continuavam com eles. Ele não batizou eles na casa deles. Eles continuavam no mesmo lugar. Agora, no 34, você entende melhor. E levando-os, aonde? Mas se eles estivessem em casa, para que ele ia levar eles para casa de novo? Você consegue entender? Não estou te induzindo, eu estou te mostrando o entendimento do texto. Se a gente não se liberta, a casa também não é liberta, irmão. Se a gente está preso, a casa está presa. Se a gente está doente, a casa adoece. Se a gente é de Jesus, Deus salva a casa. Mas se a gente se perde, a casa perde junto. Você está entendendo a mensagem? E por isso que o diabo, ele trabalha, faz de tudo. Não é para a sua casa não ser alcançada, não, é para você. Porque ele sabe que você lá vai ser o carcereiro que liberta. Um dia você estava preso em pensamentos e vontades e desejos, em ações e reações e um monte de coisa, mas você liberto, você vai libertar, porque liberto liberta, salvo salva. Você está entendendo a mensagem? Curado cura. Quem perdoa recebe perdão. É bíblico, é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. O que eu faço? Vem cá, mesma água que vou lavar as feridas. Então essa água também vai servir para te batizar. Beleza, pura. Porque o sangue que Jesus verteu na cruz, ele me salva, ele cura e ele liberta. Essa água simboliza a água do Espírito Santo, irmão. Acabou, estou liberto. Então agora vamos para casa? Vamos voltar para casa diferente de quando você veio? Deixa a prisão para trás e vamos liberto para casa. Essa é a palavra de hoje, irmãos. O Senhor nos trouxe aqui para nos lavar na água do Espírito, sarar as nossas feridas, deixar as prisões para trás e voltar para a nossa casa, liberto em nome de Jesus. Pastor, mas eu já sou crente, sou cristão, eu sou liberto. E quem disse que Paulo e Silas não era crente, estava preso? Podemos às vezes ficar preso por um sentimento, por qualquer ação, por uma preocupação. Somos o Paulo e Silas de hoje, espirituais, mas não isentos das prisões espirituais que tentam nos prender, das circunstâncias, das coisas da vida. A gente pode citar aqui a noite toda, só vai atrasar o culto. Mas você já entendeu, você é um homem de Deus, mulher de Deus, inteligente. Essas prisões vão ficar para trás hoje em nome de Jesus, irmãos. Pastor, meu casamento está preso nas brigas.
eu estou preso com os meus sentimentos, eu estou numa ira, sei lá, tem hora que eu me aborreço do nada, eu estou num pavio curto, na verdade meu pavio já acabou, pastor, do nada assim, tem hora que eu estou explodindo, eu estou preso num desânimo, eu estou preso numa prostração, eu estou preso assim, então se eu pudesse eu dormir o dia inteiro, pastor, tem isso ou não tem, irmão? Você levanta com vontade de voltar para a cama, que desânimo da vida, parece que está tudo preto e branco assim, sabe? Sem alegria no espírito, a gente trabalha porque precisa, respira porque senão eu morro sufocado, mas se pudesse encontrar alguém que fizesse um monte de coisa para mim, tem hora, pastor, que cansa. Se eu sei disso e você sabe disso, você acha que Deus não sabe disso? Mas por que Ele nos chamou aqui? Por que Ele nos trouxe aqui? Por que Ele fica nos tocando para vir até Ele? Todas as vezes, todos os domingos, todas as vezes que sentimos vontade. Porque Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu posso aliviar, eu vou e quero. Eu vos aliviarei, mas você tem que vir até mim. Lembra da cruz? Pega ela. Aí essa cruz vai vir, você vai seguir e o peso fica, porque aonde tem cruz, Deus troca de lugar, Deus reverte. Tinha cruz no cárcere, tinha cruz na prisão com Paulo e Silas? Física não, mas tinha espiritual, porque eles tinham crucificado em Cristo, e a Bíblia fala isso. Efésios 2:20, não, Gálatas 2:20, perdão, Gálatas 2:20, se puder colocar depois. Se estou crucificado com Cristo também estou ressurreto. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que vivo agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu estou na cruz. Do mesmo jeito que eu morri na cruz, eu ressuscitei na cruz. Amém, pessoal? E então a cruz estava lá. E onde tem cruz, tem presença de Deus. E onde tem Deus, tem reversão de situar. Vamos finalizar? Verso 35. Aqui a gente vai finalizar. Aqui Deus reverte a situação toda. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: olha, os magistrados mandaram que vos solte. Agora, pois, saí e ide em paz. Aí Paulo saiu correndo, Silas pocou na frente, falou assim: bora, Paulo. Foi isso que ele fez? Deus nos abençoou, Paulo. Foi isso que ele fez? Vamos ver. Ele olhou para o carcereiro e falou assim: não é só assim não. Vamos ver? Mas Paulo replicou dizendo: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, não, senhor. Não é do jeito de vocês, não, é do jeito de Deus. Meu irmão, aí você tem que olhar para a situação e falar assim: não é do jeito de quem quer que seja, não, é do jeito do meu Senhor. Não é assim, não é bagunça esse trem, não, porque quem está no controle é quem? É Deus que está no controle, irmão. Diz mais, 38, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. O romanos aqui é pela cidadania e o direito, viu, pessoal? E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tiraram-nos para fora, lhes pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Sabe o que é isso? Reversão de situar. Permaneça na cruz, que a situação que hoje te aprisiona, aquilo que hoje te oprime, aquilo que hoje te machucou, aquilo que hoje fez a situação acontecer de forma contrária, Deus vai reverter ela para o seu bem. Começou lá dentro da prisão. A mão que machucou foi a mão que lavou as feridas para curar. Palma para Jesus. A boca que te ofendeu vai te abençoar amanhã. Aquele que te xingou, ele vai dizer para você assim: desculpa.
não por vingança, mas por reconhecimento de quem está no controle é Deus. Aquele que disse que não viria, jamais iria, vai chegar e falar assim: ora lá por mim, que Deus vai estar no controle. Aquele que te machucou com uma palavra, Ele vai sarar e vai tratar de você. Se a gente permanece na cruz, Deus tem mudança de situação, não para vergonha e exaltação de ninguém, mas para mostrar que aonde Ele está, o mal não prevalece, a natureza humana não prevalece, a vontade natural e humana não prevalece, mas quem prevalece é Ele, em nome de Jesus, amém? Vamos falar com Ele agora, aquele que prevalece. Se você puder, por gentileza, fique de pé, nós vamos orar agora. Pegue a palavra de Deus dessa noite, aplique na sua vida, leve com você como Paulo e Silas fez, e tenha certeza que Deus vai te honrar, amém? Deus vai intervir ainda esse mês, essa semana, essa madrugada, sei lá. Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que quiser, do jeito que Ele quiser. Só creia, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua situação. A casa simboliza uma situação, quem sabe se já a sua casa toda está aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo, abençoado, tu e essa situação, em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu Filho amado, eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor manifeste poder. Como Paulo e Silas oravam, nós estamos orando agora. Assim como Paulo e Silas cantavam, nós também estamos cantando agora. Como Paulo e Silas falavam, nós também estamos falando agora. E eu quero pedir a Deus nessa noite, que o Senhor tome nas mãos cada pessoa, cada família, meu Deus, cada um aqui representado ou representante, aonde cada um estiver agora, não importa em que situação, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, intervenha, é o nosso clamor em nome de Jesus. Sim, ó Pai, mais uma vez nós estamos nos colocando diante de Ti, para saber que todas as situações, Pai, que existiam nas nossas vidas, a partir deste momento, desta palavra maravilhosamente, já se foi, porque o Senhor está dando o discernimento da Tua palavra para cada um nesta noite, Pai. Ó Deus, que não haja mais prisões, não haja nada que venha nos aprisionar, Senhor. Que o Senhor seja a nossa liberdade, que nós possamos estar libertos, Senhor, de tudo aquilo que um dia nos fez nos prender, mas o Senhor está conosco para nos fazer livre. E assim, Pai, que o Filho nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Nós queremos ser livres, nós somos livres porque o Senhor tem nos libertado, ó Deus. Pai, o teu povo está aqui nesta noite para te agradecer por esta total liberdade em que o Senhor tem nos dado, em que o teu Espírito Santo tem nos envolvido, ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que cada família aqui estejam libertas, estejam curadas, estejam restauradas pelo poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Ó Deus, nessa noite, meu Pai, nós pedimos a restauração, meu Pai, na vida, Senhor, desse casal, na vida, Senhor, desse filho, meu Pai. Glória a Deus. Abençoa, meu Deus, esse lar. Restaura, Senhor, essa família, meu Pai. Meu Deus, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha mover o sobrenatural, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Meu Pai, aquela que entrou, Senhor, por essa porta, meu Pai, com alguma enfermidade, que o Senhor venha, meu Pai, trazer a cura. Aquela, Senhor, que entrou, Senhor, desanimado, que o Senhor venha trazer a alegria, que o Senhor venha trazer, Senhor, a esperança, meu Pai. Meu Deus, em Tuas mãos, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, abrir, Senhor, uma porta de emprego.
Que o Senhor venha, meu Pai, restaurar essa pessoa que estava desanimada, meu Pai, por alguma coisa que aconteceu. Porque nós sabemos que assim, meu Pai, como ali, Senhor, o Senhor esteve naquela prisão com Paulo e Silas, nós sabemos que o Senhor está, Senhor, junto com cada um, meu Pai, nesta noite. E meu Pai, em especial, eu quero entregar, Senhor, a família, Senhor, desta igreja, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está tratando, que o Senhor está, meu Pai, abençoando, meu Pai, nesta noite. E assim, meu Pai, nós te agradecemos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é Deus. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não há ferrolho, nem portas E se fechem diante. Não há doenças, a igreja, nem que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por quê? Pois tua palavra é pura. Recebe esse escudo nessa noite. Escudo para os que nele crê. Aleluia. Se você crê, seja abençoado, glorifica, porque esse escudo está sobre a sua vida. Oh! glórias, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar, queridos. Domingo é a nossa Santa